Bem-vindos ao nosso canal Mentalistas. Hoje temos duas histórias incríveis para compartilhar com vocês. A primeira é a história de uma boneca que está mais do que viva. Ela tem um passado sombrio e uma vontade de vingança que a faz perseguir aqueles que ausentam-se. A segunda é a história de uma casa assombrada que tem sido palco de eventos sobrenaturais por anos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali, mas todos que entram na casa nunca mais saem. Prepare-se para ser arrepiado até os ossos com essas duas histórias de terror. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Vamos começar com a boneca. A boneca. A garota nunca conseguiu gostar de verdade daquele objeto, mesmo que tenha sido o último presente de sua avó. Bastava olhar para aquele sorriso pintado sob a madeira para se sentir encurralada, ansiosa, e se encarasse por muito tempo podia até sentir suas mãos tremerem. Até tentou algumas vezes se livrar da boneca, mas sempre que estava prestes a fazê-lo as palavras de sua avó vinham à tona: guarde-a com carinho e eu sempre estarei com você. E mesmo assim sua mãe insistia que a lembrança fosse guardada. Quando recebia suas amigas em casa, Olivia fazia questão de esconder o presente dentro do guarda-roupa. Apenas algumas delas, as mais aventureiras e ousadas, acabavam conseguindo ver as feições em tinta e as articulações da boneca, e todas elas ficavam encantadas, sem sentir nenhum pingo do desconforto de sua dona. Alguns anos se passaram e Olivia, que outrora era apenas uma garotinha, agora havia se tornado uma bela mulher, ousada e independente. Suas mechas de cabelo tingidas de azul refletiam muito bem isso. Nessa transição deixará tudo de sua infância para trás para morar em uma casa na cidade, ou quase tudo. Sua mãe insistiu muitíssimo para que levasse consigo a tal boneca e não havia argumento nem explicação que a fizesse mudar de ideia, e com isso logo o objeto estava lá sob a cômoda, o mesmo sorriso, a mesma aparência, tudo estava ali junto com ela, inclusive o medo e os calafrios. Mas como dito antes, Olivia tinha mudado e não conseguia mais viver à sombra de um medo tão irracional. Porém, diferente do que acontece naturalmente, a apreensão da garota não cedeu lugar à calmaria, mas sim à raiva, tão devastadora e acumulada que Olivia passou a maltratar a boneca. Afinal, sua avó havia morrido há muito tempo e com toda certeza não se importaria com o que iria fazer. Nos primeiros dias apenas xingou o objeto. Ofensas bobas, era como se ainda não tivesse certeza do que estava fazendo, mas bastou um pouco mais de confiança para que começasse a chutar e jogá-la contra o chão e paredes, mas até isso só serviu para inflamar ainda mais a raiva da garota, porque qualquer brinquedo eu fosse tratado assim, até os mais resistentes, apresentariam algum arranhado, mas aquela maldita boneca não, continuava perfeita, nenhuma lasca sequer. Era hora de pôr um fim naquilo. Algumas pessoas que passavam na rua olhavam com estranheza a cena que se desenvolvia naquele quintal, mas a garota se sentia satisfeita. Ver aquela boneca ser reduzida a toras carbonizadas era gratificante. Quanto mais o fogo queimava, mais Olivia se sentia liberta, e ela só saiu de lá quando não havia nada mais a ser consumido. Essa seria a primeira vez em tanto tempo que dormiria em paz. Porém, durante a madrugada uma sensação de nervosismo atrapalhou os sonhos da garota de maneira tão repentina que ela precisou respirar profundamente várias vezes para que seus batimentos se acalmassem. Ela nem está mais aqui, disse para si mesma, e mal terminou a frase quando se ouviu um barulho na casa, um baque no chão que ecoou até os ouvidos de Olivia. Não sabia o porquê, mas isso foi o suficiente para que um enorme arrepio percorresse sua espinha, e logo em seguida outro barulho foi ouvido, dessa vez mais suave, como um passo,
e depois outro e mais outro. Poderia ser alguma coisa boba, um animal sorrateiro, mas isso não acalmava nem um pouco a garota. Seu corpo sentia o medo cada vez maior, suas mãos tremiam e seu coração batia tão rápido que quase podia ser ouvido. Sob a luz do abajur ela procurava o que poderia ser, mas a escuridão além da porta de seu quarto não revelava o dono dos passos que ficavam mais próximos. Olivia se encolheu na cama, assim como faria uma criança. O barulho cessou, mas ela sabia que o que quer que fosse estava ali, à espreita. Podia sentir seu olhar tão ameaçador e cruel. Não teve coragem de levantar, ao invés disso ligou a lanterna do celular e apontou de uma vez para a porta, e nada. Sua respiração estava pesada, talvez fosse algo da sua cabeça. Se acalmou com um gole d'água, sempre deixava um copo na comoda. Foi quando sentiu algo tocar seu rosto, fio e suave. Seus dedos se esfregaram no local e ficaram negros. Olhou atentamente, fuligem. Mas nem fazia sentido. De onde veio? Foi quando a imagem de horas antes lhe invadiu a mente, o corpo pequenino da boneca sendo consumido pelo fogo, deixando no lugar apenas carvão. Não poderia ser isso. Olhou para cima com os olhos vacilantes e encontrou ali seu assombro, o medo infantil, a boneca que logo caiu em cima da garota manchando tudo de preto. Olivia gritou com todo seu fôlego por socorro e isso bastou para alertar os vizinhos que chamaram a polícia. Mas esse alarde não a afastou. A boneca, ou o que restou dela, se contorcia raquiticamente e agarrava com força o rosto da garota que só conseguia se debater para tirá-la dali. Foi quando ela falou, a boneca falou, sua voz grossa como se saída de uma caverna. Você só tinha que me tratar bem e assim beijou Olivia na bochecha, o que fez ela gritar mais uma vez por socorro. Em um ato de desespero conseguiu atirá-la contra o chão e correr, ou ao menos tentar. Algo estava errado, suas pernas não respondiam como deviam. Olhou para elas e viu riscos amadeirados se formando sobre a pele, endurecendo cada movimento. Mesmo assim continuava se arrastando. Seu corpo não produzia mais o barulho que deveria, era apenas baques surdos no chão e barulho de articulação. Alguém batia na porta, a polícia, mas nem mais sua boca respondia, também estava dura, bateu com a mão ainda boa sobre a bochecha e o som foi perturbador, madeira. Não conseguia mais se mexer, gritar por ajuda, nem seus olhos funcionavam mais, se tornaram feitos de vidro. A última coisa que viu foi a boneca sorrir. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta não encontraram nada, nenhum sinal de roubo, sangue, nada. Os cômodos pareciam em ordem. No quarto a mesma coisa, tudo no lugar, cama arrumada, inclusive a boneca de cabelos azulados em cima da comoda, mas estranhamente a dona da casa não estava lá. Era uma casa antiga e abandonada, situada em uma colina íngreme coberta por uma densa floresta. A história dessa casa era conhecida por todos na cidade, mas ninguém se atrevia a se aproximar dela. Diziam que ela era assombrada por espíritos malignos e que qualquer um que entrasse lá nunca mais sairia. Mesmo assim, havia sempre algum curioso ou corajoso que tentava desvendar os segredos da casa. E foi assim que o jovem e aventureiro John se viu diante da porta da casa abandonada. Ele não acreditava em lendas urbanas e estava determinado a provar que não havia nada demais naquela velha casa. Como não havia ninguém por perto, John decidiu entrar. A porta rangeu alto quando ele abriu e, assim que atravessou o limiar, sentiu um frio na barriga. O ar parecia mais pesado e a escuridão da casa parecia pulsar de vida. Ele acendeu a lanterna que trouxera e começou a explorar os cômodos. A casa estava abandonada há tanto tempo que móveis e objetos estavam cobertos por uma camada de poeira espessa. John estava prestes a desistir da sua empreitada quando ouviu um som vindo do andar de cima.
Era um gemido suave, quase inaudível. John ficou paralisado, tentando decifrar de onde vinha o som. Quando finalmente se deu conta de que vinha de um quarto no final do corredor, já era tarde demais. Ele abriu a porta e viu a cena mais aterrorizante de sua vida. Ali, no centro do quarto, havia um espelho quebrado no chão e, refletida nele, a imagem de um rosto conhecido. Era o seu próprio rosto, mas deformado e contorcido de medo e sofrimento. John deu meia volta e correu, sem olhar para trás. Quando chegou à porta da casa, ela se recusou a abrir. Ele bateu e chutou a porta, mas ela não se moveu. Foi então que John percebeu que já não estava sozinho na casa. Algo ou alguém estava lá com ele, respirando em seu ouvido e sussurrando ameaças. Ele tentou correr para outro cômodo, mas a casa parecia ter uma vida própria e mudava de forma a impedi-lo de sair. John correu até seu limite. Quando caiu no chão, já não tinha mais forças para se levantar. Ele olhou ao redor, desesperado, tentando encontrar uma saída, mas não havia nenhuma. Foi então que ele viu a imagem do rosto deformado e contorcido refletida no espelho novamente. Dessa vez, ela não era mais sua própria imagem, mas a de uma mulher que ele nunca vira antes. Ela parecia estar gritando, mas John não conseguia ouvir sua voz. Ele tentou se afastar, mas suas pernas estavam pesadas e ele não conseguia se mover. A mulher se aproximou cada vez mais. Quando estava bem diante dele, estendeu a mão e tocou o rosto de John. Foi então que ele finalmente conseguiu ouvir sua voz. "Por que você veio até aqui?" ela sussurrou. "Você não deveria ter vindo. Agora, você é um de nós para sempre." John tentou se libertar da mão da mulher, mas era como se estivesse preso em uma armadilha. Ele estava condenado a ficar ali para sempre, assombrado pelos espíritos daquela casa maldita. E assim, ele se juntou aos outros espíritos que vagavam pelos corredores da casa antiga e abandonada, condenados a assombrar aqueles que ousassem se aproximar dela. Esperamos que vocês tenham gostado dessas duas histórias de terror. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!